Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Ó Senhor, nosso Senhor, as nações se unem para romper as algemas, ó Deus, se rebelando contra a tua vontade. Mas aqui, Senhor, se encontra o teu povo que quer te ouvir, que quer ouvir a tua voz poderosa, Senhor. Então, que seja nesta manhã a tua voz ouvida, ó Deus, esteja a operar em nós para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Corriqueiramente ouvimos cristãos dizerem: eu vivo debaixo da promessa. A frase soa quase como um amuleto espiritual, uma espécie de magia contra todos os desafios da vida. E vidrados nisso, até criamos nossas próprias caixinhas de surpresas ou de promessas. Aqueles versículos recortados, destacados em cores ou até mesmo memorizados, que nós fazemos questão de lembrar quando as coisas não andam bem. Basta surgir uma doença, uma crise financeira, uma decepção amorosa, e lá estamos nós, com uma promessa engatilhada. Mas será que há algo de errado nisso? Sim, irmão, certamente há. Agir assim é transformar a palavra do Senhor em superstição, em mandinga, em figa espiritual, uma espécie de magia para afastar o sofrimento. Todavia, quer que eu te diga algo que muitos esquecem quando o assunto é promessa? Promessas, biblicamente falando, elas exigem fidelidade. E há muita gente por aí dizendo que eu vivo debaixo da promessa, mas sem disposição para encarar o compromisso que essas promessas elas exigem.
Israel, por incrível que pareça, irmãos, também vivia debaixo da promessa. Ou você já esqueceu que o Senhor prometeu aos patriarcas e ao seu povo que iria conduzi-los à terra prometida, à terra de Canaã? Pois bem, e depois de uma bela exposição da lei, a terra prometida, o tema sobre a terra prometida está voltando à tona e acompanhado de várias promessas. Eu guiarei, cuidarei, protegerei, apavorarei os vossos inimigos. Mais uma vez, irmãos, aqui nós vemos promessas. O Senhor volta a prometer ao seu povo, a renovar suas promessas. Mas, mais uma vez, as promessas exigem fidelidade. E aqui está o ponto onde os caçadores de promessa tropeçam. No meio de tantas garantias, Deus está exigindo do seu povo total lealdade. Nada, absolutamente nada dos povos cananeus deveria ser imitado ou tolerado. O Senhor, de forma radical, está dizendo ao seu povo que quer uma obediência radical, uma fidelidade radical, muito radical. Ou seja, não bastava o povo sair pelo deserto gritando: nós estamos debaixo da promessa. Porque a obediência total era o preço e a resposta exigida às promessas de Deus. Portanto, irmãos, o tema de hoje não poderia ser outro. As promessas de Deus nos chamam a nossa fidelidade. As promessas de Deus chamam a nossa fidelidade. Então, logo, se você gosta de dizer que vive debaixo da promessa, lembre-se, viva também debaixo da vontade de Deus. Porque promessa sem obediência não é fé, é superstição. Vamos ver isso a partir do texto, a partir de alguns elementos do texto. Lembre-se, nós estamos aqui vendo mais uma vez os termos pactuais, a forma como o Senhor estabelece um padrão. Sempre que o Senhor declara a sua vontade, Ele exige do seu povo um pacto, existem elementos pactuais. E aqui, novamente, nós encontramos. Nós vimos lá no capítulo 19, quando o Senhor prometeu fazer Israel de sacerdote, um reino e etc. E agora, depois da exposição da lei, o Senhor chama o povo novamente para reestabelecer esses termos pactuais. E claro, irmãos, bênçãos estão acompanhadas ou acompanham aqueles que obedecem, como também maldições estão acompanhando aqueles que desobedecem. Ou seja, os mesmos termos estão sendo colocados aqui novamente. Então vejamos esses elementos a partir do verso de número 21 e também o verso de número 22, 20 a 22. Veja o que diz o texto: eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. A questão, irmãos, que nós encontramos aqui a princípio, nesses 3 primeiros versos, e que o Senhor está dizendo, o Senhor está prometendo aqui que um anjo iria conduzir o povo e iria proteger o povo. A grande questão, irmãos, que nós precisamos analisar no texto é quem é o anjo na qual o Senhor está se referindo.
É interessante que há divergências quanto à identidade dele. Por exemplo, inúmeras traduções colocam a palavra anjo, a letra A, com A minúsculo, porque muitos estudiosos, pelo fato do termo anjo significar simplesmente mensageiro, alguns pressupõem que se trata de fato de um anjo, de um ser celestial apenas. Outros estudiosos, eles pressupõem que se trata de Moisés, mas esse Moisés é impossível ser, porque esse anjo vai conduzir a entrada da terra prometida, e Moisés não entra na terra prometida. Então, alguns outros dizem que possivelmente é Josué que o texto aqui está se referindo. Mas o interessante, irmãos, que os detalhes do texto, e eles nos ajudam não só a ter uma percepção da identidade real desse anjo, mas também nos ajuda a entender de uma forma mais ampla a revelação de Deus, que se vai revelando, progressivamente no decorrer do tempo. Então, observem que, primeiro, a Escritura está dizendo que esse anjo, ele é enviado de Deus. É alguém que Deus vocaciona para liderar o povo do seu caminho, e também, não só liderar, mas é dito que ele é aquele que vai representar Deus durante a trajetória. O texto, como nós vimos, diz que ele fala em nome de Deus, e diz que, por causa disso, o povo deve ouvi-lo e deve obedecer às suas ordens. Afinal de contas, Deus diz que rebelar-se contra ele é rebelar-se contra o próprio Deus. E interessante, notem, sobre ele está o poder de perdoar pecados. Não perdoará a vossa transgressão. Pergunta óbvia: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Além disso, irmãos, Deus diz que sobre ele está o seu nome. E quando fizemos aqui a exposição da lei de Deus, falamos do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós aprendemos que o nome de Deus significa tudo aquilo que Deus é. Profanar o nome de Deus é profanar quem ele é. E aqui Moisés está dizendo, o Senhor diz a Moisés que sobre o anjo estará o nome dele. Então, irmãos, quem é ele? Um anjo normal? Moisés? Josué? Não, irmãos. Observem que o anjo, ele recebe características do próprio Deus. E claro, irmãos, aqui é um tipo, algo que prefigura o próprio Cristo. O Senhor está ali, através dessa figura, mostrando um Salvador que vai conduzir o povo. Veja, irmãos, em termos de teologia bíblica, o anjo guarda, o anjo guia, o anjo fala a vontade de Deus, o anjo carrega o nome de Deus e perdoa pecados. Jesus é visto como aquele que guarda o seu povo durante o caminho para salvá-lo. Ele chegou a dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como guia, ele diz: eu sou o caminho. Como aquele que carrega o nome, é dito, o autor aos Hebreus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A Escritura diz que ele fala em nome de Deus, Lucas 9:35, o próprio Deus dá testemunho dele e diz: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. E óbvio, irmãos, ignorá-lo é também não ter os pecados perdoados. Ou seja, irmãos, numa linguagem de tipo,
O Senhor está dizendo que Ele mesmo, Ele vai guiar o seu povo, vai conduzir o seu povo, vai levar o seu povo até a terra prometida. A partir dessa figura, Deus está prometendo que vai conduzir o seu povo e proteger o seu povo até que o seu povo chegue no final. E é justamente, irmãos, uma das tarefas de Cristo, é justamente conduzir o seu povo até o ponto final, conduzir a sua igreja até um instante final. E automaticamente, irmãos, essas palavras, elas deveriam servir de encorajamento a princípio para Israel. Deveria servir de encorajamento e, óbvio, são palavras que também nos instruem a nos encorajarmos neste mundo, cientes de que há uma promessa de que o Senhor haverá de conduzir o seu povo até o final. Veja o verso 23, né? Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja, irmãos, agora que vocês sabem, né, a identidade desse anjo, o anjo Deus, né, está aqui posto, como Moisés descreve a fala do Senhor, que ele vai proteger, como nós vimos, mas aqui, irmãos, entendam muito mais que isso. O anjo, ele vai proteger, mas ele garante que ele vai guerrear contra os inimigos na conquista de Canaã. Isto é, ele não somente vai conduzir o povo, mas ele irá à frente do povo também como um guerrilheiro para guerrear contra os inimigos que já estão instalados na terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. E aqui, irmãos, entendam, se destaca o fato de que Israel vai sair peregrinando do Egito até a terra de Canaã. A estrada é longa, o trajeto do Monte Sinai, né? O trajeto do Monte Sinai para Canaã seria uma jornada longa. Eles estão ali nas proximidades do Egito e seguirão por um caminho oposto, um caminho longo. Isto é, irmãos, o que o Senhor está dizendo é que, embora o Senhor tivesse libertado o seu povo, tirado o seu povo da escravidão do Egito, que Paulo chega a escrever na epístola dele aos Coríntios, dizendo que tudo aquilo que aconteceu com Israel tipificava a salvação, que a passagem no Mar Vermelho, o maná representavam os sacramentos e também o batismo. Então, apesar de o povo já ter experimentado a salvação, o que o Senhor está dizendo é que ainda não havia sido consumada a salvação. Que a salvação, de fato, ela seria consumada quando Israel adentrasse na terra prometida. A salvação, então, ainda não estava completa. Era preciso que o povo entrasse na terra, e aí sim tudo estaria consumado. Mas a jornada era longa, e os perigos eram reais. Enfrentar os perigos na jornada. E o Senhor está dizendo, inimigos existem, e é necessário que eles sejam conquistados, e eu vou guerrear essa guerra, eu vou vencer esses inimigos. É claro, irmãos, essa é uma realidade em termos espirituais que nós nos encontramos. A Escritura, ela fala daquilo que é já e ainda não. Aquilo que nós experimentamos, mas ainda não contemplamos a consumação. Então, somos salvos? Sim. Se somos, ainda temos um longo caminho pela frente. E esse trajeto até a terra de Canaã, o que o Senhor está nos ensinando a partir dessa experiência do povo
de Deus, do povo dele, de Israel, é que inimigos o povo irá se deparar com inimigos. É assim, irmãos, em termos espirituais, porque ainda que o Senhor tenha imputado sobre nós a santidade de Cristo, ainda que tenhamos recebido por imputação a santidade de Cristo, nós, por exemplo, ainda estamos sendo santificados. E por que nós estamos sendo santificados? Porque nós estamos, no decorrer do percurso, lidando com inimigos. Nós estamos lidando com adversários durante esse percurso. Então, nós estamos lutando contra os ataques de Satanás, que é aquela figura proeminente, aquela figura que representa todo o mal, tudo aquilo que é perverso contra Deus e contra o seu povo. Mas lembre-se, o que o texto está dizendo é que a vitória pertence ao Senhor. O que o texto está dizendo é: serei inimigo dos teus inimigos. Serei adversário dos teus adversários. Eu os destruirei. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo: eu vou guerrear esta guerra. Eu vou enfrentá-los. Eu vou derrotá-los. Isso é tão firme, irmãos, que o Senhor não quer deixar dúvida disso, mas na frente ele lembra isso de novo. Veja o verso 27 e 28 do mesmo capítulo. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei, olha os verbos, com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei novamente vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Notem, irmãos, como o texto aqui, ele está descrevendo, Deus aqui é visto como aquele que já está posto como inimigo, como adversário dos adversários de Deus. E lembrem-se, irmãos, Satanás é o maior inimigo de todos. Mas quando Deus se ergue como inimigo de alguém, não há ninguém semelhante a Deus. E aqui ele está posto como tal, irmãos. E é interessante que ele está, ao fazer dos inimigos do seu povo ser inimigo dele, Deus está aqui fazendo um pacto com o povo, dizendo ao povo, um pacto de defesa mútua. E o Senhor começa dizendo que vai aterrorizá-los. A palavra hebraica, ela sugere um tipo de terror psicológico. Uma forma era Deus aterrorizar psicologicamente o povo, mas também o Senhor diz que não só um tipo de terror psicológico, mas também um tipo de terror físico. Certo autor, ele chega a comentar assim, dizendo: os israelitas surgirão diante dos habitantes de Canaã como um poder invencível. Os cananeus serão tomados de terror e medo, de modo que toda resistência lhes parecerá inútil. Ele complementa: eles perderão a cabeça com medo. Some isso, irmãos, então, um ataque de vespas ou abelhas. Aqui, irmãos, o Senhor está tratando, disso. Os termos aqui, eles são difíceis de traduzir. Pode ser vespa, pode ser abelha, pode ser um inseto que tem uma picada firme. Mas o que o texto está dizendo é que serão tantos insetos como um enxame, que eles sentirão fisicamente também o ataque divino.
O Senhor diz, é isso que está aguardando os inimigos de vocês. Eu vou fazer tudo isso com ele. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é, basta vocês se aproximarem e eles vão se derreter. Quando vocês começarem a se aproximar da terra de Canaã, eles vão temer, porque eu aterrorizarei eles, eu mandarei vespas. E é interessante, irmãos, porque é isso justamente que vai acontecer e que acontece. Porque quando os espiões eles entraram pela primeira vez na terra de Canaã, eles encontraram uma mulher chamada Raabe. Abra aí comigo Josué, por favor, rapidinho, também fica no Antigo Testamento. Josué capítulo 2, veja o verso de número 9 a 11. Dois, 9 a 11. Vamos ler do 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja, irmãos, como se cumpriu as palavras do Senhor, eu vou aterrorizá-lo. Raabe está dizendo, quando vocês vinham, que nós descobrimos as histórias do que Deus fez com vocês e por vocês, nós derretemos de medo, porque o Deus de vocês é Senhor nos céus e na terra. Irmãos, o que mudou? Nada. Aqui, irmãos, de fato mostra que a guerra, o confronto, com os inimigos é um confronto de fato assustador. E interessante, irmãos, é que a Escritura quer imprimir em nós essa ideia de que nós estamos numa guerra. Infelizmente, irmãos, há muita gente, por causa dessa teologia liberal, por causa desse evangelicalismo maligno, que dizem que se chama evangelho, e por uma série de questões, entendem que estão vivendo numa Walt Disney espiritual, num parque de diversões. Mas a Escritura diz, irmãos, que os nossos olhos não podem contemplar, mas a realidade espiritual é que nós estamos vivendo em guerra. E por isso, as armas que o Senhor descreve têm que ser armas espirituais, porque nós estamos em guerra. E é uma guerra assustadora, em que nós temos adversários fortíssimos militando contra nós. E essa é a realidade. E por isso, irmãos, por vezes, já ao contrário daqueles que pensam que estão vivendo numa Walt Disney espiritual, já tem outros que vivem num tormento psicológico e se dizem crentes, e por vezes, irmãos, parecem que temem mais a Satanás e o que ele pode fazer do que a Deus. No entanto, irmãos, para a Escritura, nem a mentalidade de um parque, muito menos a mentalidade que teme Satanás, não faz sentido. A Bíblia diz que quando os demônios pensam em Deus, Tiago diz, eles estremecem. Uma das mais belas passagens do Novo Testamento, e você poderia ler tantas outras em que fala que o inimigo está sentenciado
o inimigo já tem o seu destino certo. Uma passagem que os demônios se depararam com Cristo e eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Veja, irmãos, o eco dos demônios. Eles estão certos que foram condenados, sentenciados, e somente resta o julgamento. E isso acontece, irmãos, essa confusão, porque existe uma abordagem errada que damos, por exemplo, à guerra espiritual. A caixinha de promessas, um versículo poderoso, uma oração com óleo, um copo de água ungido na frente da televisão, a Bíblia aberta no Salmo 91, no meio da sala. Essas mandingas não valem de nada. Claro, irmãos, nós não estamos aqui dizendo que nós somos passivos. Veja, Deus disse no verso 31, observe a parte B do verso, o que ele diz: porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, agora veja, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Veja, para que vocês os expulsem. Mostra, irmãos, que nessa guerra, nesse conflito, nós temos algo a fazer. Nós não somos passivos, nós não ficamos sentados de camarote. Não é à toa que Paulo é o mesmo que escreve a Timóteo e diz: busque o caminho da piedade. Não é à toa que Cristo disse: vigiem. Não é à toa que Cristo disse: orem. Não é à toa que Cristo disse: creiam, estudem, conheçam a palavra. É nossa obrigação. Mas o que o texto está querendo dizer é que, ainda que nos dediquemos, a vitória é do Senhor. Ainda que seja nossa obrigação, a diligência e a piedade, Deus está dizendo: quem vai vencer essa guerra sou eu. Eu que vou guerrear, eu que vou entregar nas vossas mãos os inimigos de vocês. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 10, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é à toa que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo dizendo: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que Paulo, que instrui Timóteo a viver a piedade a todo cristão, está dizendo, endossando o que nós acabamos de ouvir, é que nessa batalha a vitória pertence ao Senhor. É o Senhor quem vai vencer. Não são as nossas artimanhas religiosas. Porque muitas vezes, irmãos, essas artimanhas, elas são postas e nós não percebemos, é o nosso coração confiando em nossas próprias forças. Mas o que o Senhor está dizendo é que a vitória é dele. Portanto, irmãos, veja, nós não devemos nos deixar abater pelas lutas que ainda enfrentamos, que ainda enfrentaremos. O que nós vemos de uma forma geral é que o caminho da salvação, da consumação, da santificação é árduo. Nós temos inimigos, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós não estamos num paraíso. Nós temos adversários externos e internos. Você se levanta, já existem batalhas sendo travadas, você vai deitar, essas batalhas estão lá, ou seja, você está numa guerra. Por isso, irmãos, há tropeços, há quedas,
tristezas, tentações, e tem dia que a vida cristã parece insuportável. Mas o Senhor está dizendo ao seu povo: não desista. Se está fraco, siga assim mesmo. Se está cansado, persevere. Se tudo parece desmoronar, confie. Lembre-se, o Senhor nos diz: a vitória não depende de sua força. A vitória não depende do dia que você está animado, pegando os céus com as mãos. Você não vai vencer o inimigo porque você hoje acordou disposto, orou 4, 5 horas, leu a palavra o dia todo, então isso significa que você vai vencer o inimigo. Não, seja forte ou fraco, maduro ou imaturo, a vitória é minha. Esse inimigo quem vai derrotar sou eu. Eu mesmo vou derrotar o poder do diabo, o poder do mundo, o poder do pecado. Deus diz ao seu povo, irmãos, e nos diz: a luta é real. Eu vou entregar os inimigos nas vossas mãos, porque Deus vai vencer os nossos adversários. E sabe quando Ele nos mostrou isso? Quando Cristo venceu todos os inimigos na cruz. O último, a morte, Ele mostrou o seu poder sobre ela. O Senhor está dizendo a Israel: irmãos, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou guiar vocês, eu vou lutar essa guerra e eu vou vencer todos os adversários e vou entregá-los em vossas mãos. Mas o Senhor diz, irmãos, que essa vitória não vai ser instantânea, ela vai ser aos poucos. Veja o verso 29 a 30. Interessante. 29 a 30 do capítulo 23. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Irmãos, veja, quando nós pensamos diante do pano de fundo de um conflito firme, duro, assim, tanto Israel como nós poderíamos esperar uma vitória imediata. Deus tinha poder? Tinha, de destruir todos, de uma vez só, e limpar todo o solo, mas não era a vontade de Deus. Pela razão prática, irmãos, é que Israel não estava pronto para tomar posse plena da terra. O que o Senhor está explicando é: se eu expulso as nações, e o povo sai de imediato da terra, o que é que vai acontecer? É uma expansão territorial gigantesca, a terra ficaria sem cuidados, os predadores passariam a dominar a terra e ela ficaria desolada. Assim, irmãos, em sua infinita misericórdia e graça, o que é que Deus faz? Deus ordena e diz ao povo que essa conquista será um processo, é uma colonização progressiva, e quando tudo estivesse pronto, o controle estaria deles sobre a terra. Irmãos, essa terra pertencia a eles, mas o Senhor está dizendo: a expansão territorial será aos poucos. E aí veja o que Deus diz, volte no verso 31, a parte A, que ele diz: porei as suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Observem, irmãos, em termos geográficos aqui, era um território enorme para que o povo ocupasse de uma vez só. Então, a ocupação ela se daria de forma
progressiva. E sabe quando isso acontece? Só vem a acontecer no reinado de Salomão. Será que a terra era grande? Que a conquista definitiva de todo o território vem simplesmente quando tem a sua maior expansão, é justamente no período do governo de Salomão. Ou seja, isso vai ocorrer séculos mais tarde, depois de uma conquista, pouco a pouco. O Senhor está dizendo, vocês vão conquistar, mas aos poucos. Irmãos, em termos espirituais também, nós gostamos do imediatismo. Nós vivemos uma geração já imediatista, nós não temos paciência para nada. Nós queremos tudo feito caldo de cana. Colocou na máquina, saiu o líquido, a gente toma e a vida segue assim. Gostamos de um imediatismo e, por vezes, espiritualmente também, nós gostamos do imediatismo. Nós não suportamos o fato. Todo dia ler a Bíblia. Todo dia orar. Todo o dia ouvir os salmos. Nós não suportamos isso. E gostaríamos. Que bom que a santidade instantânea chegasse num devido momento e nunca mais saísse de nós. Mas sabe o que é que Deus está dizendo, irmãos? Não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Por muitas razões, irmãos, da misericórdia, Deus não permite que isso aconteça. Ele poderia, no dia que você creu nele, ele poderia dizer, pronto, agora vou levá-lo aos céus e lhe arrebatar e lhe colocar nas mansões celestiais. Ele poderia chegar no dia que você creu, colocou o seu coração e diz, vou levá-lo agora, vou matá-lo, e ele vai morar no céu para sempre comigo. Mas Deus não quis isso. Ele até poderia fazer. Sabe por quê? Ele não fez? Porque Ele quer nos ensinar na jornada. Ele quer nos ensinar na jornada. O processo, irmãos, tem que fazer parte da vida cristã. Porque é no processo de lá, do Monte Sinai, até a Terra Prometida, que o Senhor vai instruir o seu povo e guiar o seu povo, e ensinar ao seu povo para a glória dele. Portanto, irmãos, o que Deus também quer nos ensinar é que devemos depender da graça dele. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes as nossas lutas contra o pecado, às vezes até nos tenta, nos seduz, e nós muitas vezes pensamos que Deus não está conosco. É uma das coisas que o pecado faz logo de cara, é dizer, Deus te abandonou. Deus não está mais com você. Acabou a sua vida. Se mates. Tire sua própria... Deus lhe abandonou. Essa é uma das coisas que o pecado faz. E nós começamos a questionar. Deus me abandonou. Deus está comigo. Então, é o pecado que nos derruba, são os anseios que nos assaltam, as fraquezas que nos sobrevêm, e no final, irmãos, a gente acaba descobrindo que as nossas mandingas não valem de nada. Mas Deus está trabalhando pouco a pouco, Ele está dizendo, para nos tornar santos. Ele, em sua infinita graça, nos santificando no processo. Deus está dizendo, eu vou destruir os inimigos, eu vou destruí-los pouco a pouco, até que vocês entrem plenamente na terra. Para nós, ele diz, os inimigos serão destruídos até que você entre na terra prometida. A vitória pertence a ele, então, e ele vai lutar com os inimigos até o fim. Enquanto isso, ele vai continuar preparando o seu povo para a entrada da terra. Ele está dizendo, vocês vão entrar, vai ser pouco a pouco, mas fiquem certos, vocês vão conquistar a terra. Nos ensina, irmãos, em termos espirituais, é que vamos tropeçar às vezes. Vamos cair às vezes. Vamos fracassar, vamos nos entristecer.
vamos sofrer grandes lutas, perdas, mas o Senhor está dizendo, faz parte, se preocupe não, que eu vou te levar para casa. No final, eu vou te levar para lá. Que eu vou vencer essa batalha, porque a vitória é minha. E Cristo, irmãos, garantiu isso. Não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes nós entendemos errado esse texto. Nós imaginamos que o céu é um grande empreendimento, onde o Senhor tem um grande terreno, onde existem várias casas, num condomínio, onde o Senhor preparou esse condomínio, e nós vamos chegar lá, receber as chaves, a nova identidade, o novo endereço, o novo veículo. Irmãos, essa linguagem pactual de Cristo, preparar-vos lugar, o que Ele está dizendo é que o sinal de que Ele venceu e nos levará é que Ele estará sentado à direita de Deus para sempre. Ele estará lá, essa é a certeza que Ele nos dá, essa é a certeza. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, que diz que em sinal da vitória de Cristo, Ele ascendeu aos céus e deu dons aos homens. Veja, irmão, que coisa maravilhosa! Você quer um sinal, além de que Cristo está nos céus, garantindo a vitória do seu povo, você quer um sinal de que Ele venceu? É todos os domingos, quando um ministro do Evangelho sobe o púlpito para pegar o Evangelho, é Deus dizendo, eles têm esse dom, porque eu venci o maligno e dei o ministério da palavra a ele. Quando a igreja de Éfeso visse os profetas, os pastores mestres, pregando na igreja, está ali o sinal visível de que Cristo venceu os nossos inimigos. E Ele deu esse dom como sinal de sua vitória. Ou seja, irmãos, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai nos levar para casa. É isso que Ele está dizendo ao seu povo e nos diz através de sua palavra. Mas, preste atenção, grandes promessas trazem grandes responsabilidades. Grandes promessas trazem grandes responsabilidades. Nós estamos certos, certos da vitória, mas enquanto aguardamos a consumação, nós precisamos nos separar do pecado, irmãos. Porque o que o Senhor está querendo dizer a Israel é que existem seduções, existem coisas que nós precisamos ter cuidado durante o caminho. E poderíamos até pensar numa coexistência pacífica com o mundo ímpio, fazer laços com os ímpios, e Deus está dizendo, não. Veja o verso 24, volte um pouquinho, observe que essa forma de não se relacionar com as questões do mundo são importantes nesse processo. Verso 24, não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles, pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Veja que ele diz também, verso 32 a 33, não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada
para vocês. Veja, irmãos, que o Senhor já vem instruindo o seu povo quanto à questão da idolatria, e nós vimos na exposição não só do mandamento, mas na aplicação da lei, que o Senhor exige que ele seja adorado exclusivamente, mas que o Senhor está dizendo aqui é que o mundo ímpio é sedutor. E Deus sabia que seria tentador para o seu povo se eles fizessem algum tipo de relacionamento com os povos, como seria tentador para o povo adorar falsos deuses. Então, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: destruam, esmaguem os ídolos de madeira, de materiais preciosos, acabem com tudo. Deus diz: não deixem nem as colunas. É interessante, irmãos, porque geralmente, no tempo antigo e um passado próximo nosso, as pessoas geralmente, quando queriam registrar algum fato histórico, eles construíam colunas como um marco. Então é muito comum em algumas cidades e interior você perceber isso. Você quer ver um evento histórico, você vê um marco. E Israel poderia dizer: olha, vamos manter essas estruturas, essas colunas aqui, para dizer: olha, a lembrança que nós conquistamos os deuses, que nós conquistamos as nações pagãs. Deus está dizendo: nada disso, destrua tudo. Eu não quero nenhum marco idólatra entre vocês. E esse tudo, irmãos, o Senhor está dizendo: eu não quero que vocês tenham um tratado de paz ou aliança, removam tudo que é deles. As práticas, cultura, não copiem nada. Veja, irmãos, uma proibição absoluta, porque só Deus deveria ser adorado com exclusividade. Irmãos, e outro objetivo dessa proibição era o risco de justamente se manter perto das práticas pagãs, o que levaria Israel ao desvio. Sempre é mais fácil, irmãos, a Bíblia diz, ser influenciado do que influenciar. Quando a Escritura diz que um cristão não pode ter um relacionamento com o ímpio, é porque ele sabe que a impiedade prevalecerá. A impiedade prevalecerá. Irmãos, esfregar carne na cara de leão todo dia, qual leão que resiste? Por mais que ele esteja com a bariátrica. Imagine, irmãos, um mundo ímpio, todos os dias seduzindo a parte crente. Qual parte resistirá? E Deus está dizendo: eu não quero nada. Tolerância zero em relação aos cananeus e seus deuses. E claro, Deus de Israel diz, eles precisam ser punidos pelos seus pecados, porque eles estão numa terra que não pertence a eles. Eles não podiam negociar, e é interessante, irmãos, porque no final do verso 33 é dito: isso será uma cilada para vocês. Aqui, irmãos, a expressão é como uma armadilha que está pronta para prender um animal. Infelizmente, irmãos, Israel não ouviu isso aqui. Vocês sabem muito bem que Israel cai em muitas ciladas no decorrer do processo. Cai em muitas ciladas. Vocês lembram o que vai acontecer mais na frente? Capítulo 32, um bezerro de ouro. Você vai ver logo. Vai ver logo. Então, Israel vai vacilar contra isso. E muitas maldições caem sobre o povo. Mas veja o que Deus diz, fechando assim o verso 25 e 26. Adorem o Senhor, o Deus de vocês. Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Tem crente que ama esses versículos. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Se vocês tivessem me obedecido, se vocês me obedecerem, eu daria a vocês uma vida, uma abundância, comida, água, boa saúde, filho não ia morrer, Vocês iam ficar velhos. E aí, tem muita gente só aqui, pastor, eu ando debaixo da promessa, eu sou crente.
Então, se minha mulher engravidar, não vai abortar. Eu vou morrer com 180 anos, pastor, aqui nessa cidade. Sou o homem mais velho. Né? Não vai, ninguém vai morrer na minha casa. Não vai faltar comida. Irmãos, isso é um problema, né? Porque, então, quem adoece e morre novo deve estar em pecado, né? Quem não tem uma veste muito boa também deve estar em pecado. Enfim, isso é uma forma de entender equivocadamente. Até porque Cristo, irmãos, foi tão humilde, foi pobre, padeceu, morreu. Então parece que Cristo era desobediente, né? Parece que essa promessa ela não atendeu. O problema, irmãos, é que na linguagem pactual, Deus usa essas coisas materiais da vida ordinária para representar verdades espirituais. O que o Senhor está querendo dizer? Qual era a melhor forma de dizer ao povo que ainda estava aprendendo teologia? Qual era a melhor forma de ensinar ao povo que ainda estava aprendendo sobre Deus e sua providência, de que Ele iria abençoá-lo? É nessa linguagem. Fazer prosperar o teu ventre, fazer isso, isso e isso. Para botar um princípio. Quer ser abençoado? Obedeça. Quer se apropriar disso nesta vida? Obedeça. Isso nos alerta, irmãos, para o perigo de nos contentarmos com uma vitória parcial que se satisfaz com menos do que a obediência plena a Cristo. A Bíblia diz que Deus está conquistando a vitória, normalmente pouco a pouco. Mas Ele está dizendo, se cedermos ao pecado, nós vamos sofrer as consequências. E aí, irmãos, às vezes acontece um grande problema. Eu estou salvo mesmo, está tudo muito bem, é a minha vida de salvação, o Senhor conquistou. Então a gente fica pensando que pode se expor ao pecado, mesmo que levemente. Enganamos a nós mesmos dizendo que nenhum mal nos sobrevirá, mesmo que a gente viva um pouco com o pecado numa temporada. E o pior, irmãos, tem gente que se deleita no pecado e ainda diz assim, está tudo sob controle, pastor. São pecados pequenos, alguns dizem, né? Assim quando a gente vai tratar no conselho, pastor, foi uma unha cravada, né? Foi uma unha cravada, foi um cisco no olho. Não foi tão grave assim. Não foi tão... pastor, eu faltei no domingo, mas não foi tão grave assim, pastor. Eu não estou dizimando, pastor, mas isso não é tão grave, pastor. Não é assim que a gente... né? Só que a Bíblia diz que são coisas pequenas que levam a pecados maiores. O cara que amanhece num prostíbulo, a noite anterior ele começou com um vídeo no celular. O cara que começou a assaltar um banco, ele começou roubando alguma coisa de alguém, seja na infância ou na adolescência. Pecados pequenos levam a grandes pecados. O puritano Thomas Brooks dizia, pequenas concessões abrem grandes portas para Satanás. E é justamente o que Satanás quer. Ele só quer que você dê uma brecha, só uma. Ele só quer uma. Que o resto ele faz. E a política é zero, irmãos. O que é que Jesus diz? Se teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no céu com um olho só, do que com dois e ir para o inferno. A política de tolerância com o pecado, que muitas vezes nós queremos, é impossível enxergar essa tolerância na Escritura. É zero tolerância.
Deus está dizendo ao seu povo: destrua tudo, não faça laços, não quero paz com eles, porque eles são vossos inimigos, para que vocês não sejam influenciados. Isso implica dizer, irmãos, que existem lugares que não devemos ir, coisas que não devemos assistir, amigos que não devemos ter, pensamentos que não devemos alimentar, conversas que não devemos iniciar, desejos que nós não devemos nos entregar. Porque se somos seguidores de Cristo e falamos, acreditamos em suas promessas, Deus está dizendo: precisamos nos livrar de tudo e de qualquer coisa que possa se transformar em cilada. Mas sabe qual é o problema? É que muitos estão vivendo debaixo da promessa, enquanto estão comprometidos com as promessas do pecado. Aqui, irmãos, estão algumas perguntas que cada cristão precisa fazer diante do que foi exposto. O que é que nós precisamos, irmãos, expulsar da nossa vida? Quais as tentações que nós devemos evitar? O que nos está impedindo de plenamente obedecermos a Cristo? Se não nos livrarmos dessas coisas, cairemos numa armadilha. E, claro, irmãos, precisamos nos lembrar que estamos a caminho da terra da glória. Nós estamos sob os cuidados de Cristo, que conquistou a vitória. O reino está avançando pouco a pouco, mas ele está dizendo: não há espaço para concessões. Por isso, não se contente com uma vida santa parcial que fica aquém da obediência plena a Cristo. Porque viver debaixo da promessa é mais do que citar versículos em tempos difíceis. É viver debaixo do senhorio de Cristo, em obediência, vigilância e esperança. Nossas caixinhas de promessas podem até nos lembrar das grandes verdades de Deus, mas é o nosso compromisso de fidelidade que nos fará desfrutar plenamente. Portanto, se você, meu irmão, tem flertado com o pecado, volte-se para Cristo, que Ele não quer isso de você. Ele não quer que você viva uma vida parcial, Ele quer vida plena, dedicada, voltada unicamente para Ele. Volte-se para Ele. Para que Ele não apenas perdoe seus pecados, e Ele perdoa, que bom, mas renove suas promessas e lhe fortaleça em sua caminhada. E aí, irmão, sim, a luta é real, mas a vitória é certa, e ela pertence ao Senhor. Que o Espírito de Deus, irmãos, aplique suas verdades em nossos corações. Amém. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua lei, pela verdade, Senhor, que nos instrui, nos confronta e também nos consola, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que elas permaneçam em nós como sementes e frutifiquem, grandes árvores, Senhor, brotem e grandes frutos para a Tua glória sejam vistos. Em nome de Cristo, Senhor. Amém.